Olha, já parou para pensar como seria o mundo sem os números decimais? É sério, pensa nas compras do mercado, nos investimentos, eles estão por toda a parte mesmo. Hoje, a gente vai desvendar os segredos por trás desses números e mostrar como dominar isso pode, de fato, facilitar a vida. Essa cena é super familiar, não é mesmo? A conta chega e, pronto, todo mundo saca o celular para usar a calculadora. Mas o que acontece ali por trás dos números? É exatamente aí que os decimais entram em campo e mostram seu poder, transformando uma simples divisão numa ferramenta essencial para o nosso dia a dia. E aqui está o nosso desafio de hoje. 2 amigas, um sorvete e uma conta para dividir. Parece simples, né? Mas esse pequeno problema, na verdade, esconde os princípios fundamentais que a gente vai explorar. A meta é que, no final, situações como essa sejam resolvidas de cabeça, sem precisar de calculadora. Bom, esse é o nosso roteiro. A gente começa entendendo por que os decimais são tão importantes e, na sequência, vamos dominar cada operação, uma de cada vez. No final, a ideia é ter um kit completo de ferramentas para lidar com qualquer desafio que envolva números decimais. Então, afinal, o que são os decimais? É bom pensar neles como um jeito de falar sobre partes de um todo. Quando a gente vê o preço de alguma coisa, as taxas de juros de um investimento ou as medidas de uma receita, estamos lidando com decimais. Eles são tipo a linguagem universal da precisão, e entender essa linguagem é o primeiro passo para tomar decisões mais espertas no dia a dia. Vamos começar pelo básico, adição e subtração. E a boa notícia é que para essas duas operações existe uma única regra de ouro. Uma regra tão simples, mas tão simples, que depois de aprendê-la, a chance de errar um cálculo desses com decimais, despenca. E aqui está o grande segredo: alinhar as vírgulas. Pode até parecer básico demais, mas esse é o passo mais crucial de todos. Se as vírgulas estiverem alinhadas, todo o resto se encaixa. Uma dica boa é: se o número tiver menos casas decimais, pode completar com zeros à direita. Isso ajuda muito a não se perder na hora de alinhar. Viu só como é simples? Primeiro, a gente alinha as vírgulas. Depois, faz a conta normal como se fossem números inteiros. E no finalzinho, a vírgula só desce reto para o lugar dela no resultado. Sem complicação, sem estresse. É só um método direto e eficaz para chegar na resposta certa sempre. O segredo aqui é o alinhamento. Ao colocar vírgula embaixo de vírgula, a gente garante que está somando as partes certas. Décimos com décimos, centésimos com centésimos. É como organizar as peças de um quebra-cabeça antes de começar a montar. O alinhamento correto é o que garante o resultado perfeito. Agora vamos para a multiplicação. E aqui tem um truque que vai simplificar e muito a vida. É um método que permite que a gente ignore as vírgulas por um momento e resolva o problema de um jeito bem mais rápido e fácil. Esse método tem só 2 etapas. Primeiro, a gente multiplica os números como se fossem inteiros, finge que as vírgulas nem estão ali. Depois, a gente conta o total de casas decimais nos números originais e coloca a vírgula de volta no resultado. É um atalho bem inteligente que economiza tempo e evita um monte de erro. E olha só a mágica acontecendo. À esquerda, o problema original. À direita, uma multiplicação simples com números inteiros. Mas por que isso funciona? Porque no fundo a gente só está mudando a posição da vírgula, multiplicando por potências de 10. E isso simplifica o problema sem alterar o valor final da resposta. Depois de multiplicar 357 por 65, o resultado é 23.205, certo? E agora a parte final, onde vai a vírgula. Vamos contar. 3,57 tem 2 casas decimais, o 5,5 tem uma. Somando, dá 3 casas decimais. Então, a gente conta 3 casas da direita para a esquerda no resultado e, tanto, coloca a vírgula ali. Chegamos ao chefão final, a divisão. Para muita gente, essa é a operação mais temida quando o assunto é decimal. Mas hoje, vamos ver um método que vai transformar a divisão numa tarefa, olha, simples e direta. Essa frase resume perfeitamente a nossa estratégia. O segredo da divisão com decimais não é brigar com a vírgula, mas sim eliminar a vírgula do problema. Quando a gente transforma a divisão numa operação com números inteiros, o cálculo fica muito mais fácil, muito mais intuitivo. Dê uma olhada nessa transformação. Qual dos 2 problemas parece mais fácil de resolver? A resposta é óbvia, né? Mas o mais interessante é que os 2 problemas dão exatamente a mesma resposta. Eles são equivalentes. A única diferença é o jeito que eles estão escritos. E como é que a gente faz essa mágica? A regra é bem simples. O que a gente faz com o divisor tem que fazer com o dividendo. Se a vírgula do divisor andou uma casa para a direita, a vírgula do dividendo também tem que andar uma casa para a direita. Desse jeito, a gente mantém a proporção entre os números e garante que o resultado final vai ser o mesmo.
Agora que a gente já dominou cada operação, chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Vamos resolver um problema um pouquinho mais complexo para testar nossas novas habilidades e, claro, consolidar o que aprendemos. Ok, aqui temos um desafio que mistura subtração e multiplicação. A regra é clara. Primeiro, a gente resolve o que está dentro dos parênteses. Então, aplicamos nossa regra de alinhamento para a subtração. Com esse resultado em mãos, a gente parte para a multiplicação, usando aquele nosso truque de ignorar a vírgula e contar no final. As regras que aprendemos se encaixam perfeitamente. E aqui está o resultado final. A gente chega nessa resposta aplicando as regras que aprendemos passo a passo de forma lógica e organizada. Isso só mostra que, com o método certo, até os problemas mais intimidadores se tornam bem mais simples de resolver. Para fechar, vamos resumir tudo o que a gente viu em 3 regras de ouro. São 3 princípios simples e poderosos para levar para a vida e usar sempre que for preciso lidar com números decimais. Então vamos lá. Para adição e subtração, o lance é um só: alinhar as vírgulas, certo? Para multiplicação, o truque é ignorar as vírgulas, multiplicar e só depois contar as casas decimais. E para divisão, o segredo é eliminar a vírgula do divisor antes de começar. 3 regras simples para dominar 3 operações fundamentais. E agora, voltamos ao nosso desafio inicial. As 2 amigas e o sorvete. O que antes parecia um problema, agora é uma divisão simples. 23 dividido por 2. Com as nossas novas habilidades, a gente sabe que a resposta é 11,50. Cada uma pagou R$ 11,50. Problema resolvido. Os decimais não são mais um mistério. São uma ferramenta poderosa que agora todo mundo sabe como usar. Da próxima vez que for ao supermercado, que tal tentar calcular os descontos? Ou, quando for investir, analisar as taxas de juros. É usar esse novo conhecimento para tomar decisões mais inteligentes e ver o mundo de uma forma mais precisa. O poder dos decimais está agora em nossas mãos.